cara, surgiu cineasta, assim, saindo do ralo, Uhum. saindo, assim, de repente, no telhado da minha casa moravam 8 cineastas e eu nem tinha conhecimento. Então, né, quando anunciam os editais, que tem edital aberto, cara, vem gente de toda parte que às vezes nunca segurou uma câmera, e aí fala: "Não, vou fazer um filme", e aí essa galera faz um filme medíocre, faz um filme porco, e aí acaba que queima muito o cartucho do cinema brasileiro, porque esse cara está interessado no dinheiro. Ele não está interessado em contar uma história, ele não está interessado em falar um pouco sobre o cinema ou entender a história que ele próprio está contando. Ele tá ali para cumprir o quê? Para entregar o resultado e pegar o dinheiro, Uhum. né? Então, isso acaba destruindo um pouco, porque quando tu encosta num filme brasileiro, você fala: "Nossa, hoje eu vou assistir um filme brasileiro". E aí você pega e vai no YouTube, por exemplo, que tem vários filmes brasileiros gratuitos no YouTube. Você fala: "Vou assistir um filme brasileiro independente hoje". E aí tu esbarra num filme desses, e você fala: "Cara, que horrível, né, que ridículo, que mal feito, eu não tenho mais vontade nenhuma de ver filme brasileiro". E aí você vai perdendo esse, né, você acha que todo filme, e eu não culpo as pessoas que acham que todo filme é assim, porque existe um grande número de filmes que é feito assim, só para usar o dinheiro que está lá. Então, por exemplo, aquele filme, né, que virou um hype absurdo e já sumiu também, né, que é o Eu Ainda Estou Aqui, né, Ainda Estou Aqui, alguma coisa assim, ganhou o Oscar e tal, pô, maravilhoso, Walter Salles, cara ferrado, o cara é bom mesmo, mas sejamos sinceros, né, é o ponto de vista de um cara classe média, falando da ditadura do ponto de vista da classe média, e a gente esquece que tem toda uma classe trabalhadora hiper pobre que passou por perrengues muito piores do que aquilo, né? Então, claro que eu não estou menosprezando o que o cara passou na vida real, não estou de forma alguma, acho que toda dor é dor, mas é como se a gente olhasse para aquilo e falasse: nossa, né? É uma é um sofrimento luxuoso, né, um sofrimento glamourizado, né, olha que glamour nesse sofrimento, olha essa casa toda chique, né, dos anos, 80, olha que coisa, né. E aí de repente tu olha para aquilo, pô, cara, isso aí não representa nem um terço dos brasileiros daquele período. Naquele período, a gente estava vendo a galera nos barracos, passando fome, passava direto em jornais, família que matava ratazana para comer, né? E aí a gente vai e escolhe justamente a história de um cara classe média, que tem uma familhinha modelo, que vai ter recurso para correr atrás do cara durante esse período aí. Então, assim, e aí eu me contraponho a esse posicionamento do cinema brasileiro nesse aspecto. Eu acho que ele falha miseravelmente em colocar lá em cima filmes que não contam o que é o Brasil de verdade. Perfeito. Ô, Danilo, só destacando que você entrou nessa questão da ditadura militar, queria só fazer uma recomendação de um filme que eu assisti recentemente, que é Resplendor, que é um documentário do diretor Érico Rassi, que é espetacular, que conta sobre a ditadura militar, ali envolvendo os povos indígenas. Achei um documentário assim incrível e está disponível no YouTube. Então, assim, é um filmaço assim espetacular, muito bom mesmo. Extremamente curioso, extremamente. Eu vou inclusive procurar esse filme porque dentro ainda dessa temática, né, o cinema, a mídia, o papel da mídia, né, é estampar, né, um rosto dentro disso como se ele tivesse sido uma calamidade que atingiu todos os cantos do Brasil.
quando, na verdade, os esquadrões existiram realmente, os esquadrões de aniquilação, os toques de recolher, mas a gente via isso nas grandes metrópoles, nas grandes capitais, nas cidades mais populosas, né? Houveram lugares em que nem se ouviu falar sobre, né, esse domínio militar, né? Então, quer dizer, não representa uma totalidade nacional. Eu não falo sobre o pensamento, né? Eu acho que o pensamento de dominação ele é realmente cruel né? A gente tem que realmente viver a democracia, a gente tem que realmente ter o direito de escolha, o direito de fala. Isso eu não sou a favor da ditadura, né? Deixando muito claro, mas eu sou a favor de deixar muito claro em filmes que o Brasil não viveu isso por inteiro, o Brasil não viveu isso nos quatro cantos, né? E então tentar jogar filmes que representem isso de uma forma a dar a entender que isso aconteceu em cada cantinho é mostrar um Brasil distorcido que nunca existiu, né? É uma narrativa histórica muito perigosa, muito É, perigosa. Tani, eu não assisti o filme, o Isaac. Vou dizer aqui também que eu não falo nada do filme, tá? Porque eu não assisti, eu não posso falar do filme. O que eu só acho que a atriz, a Fernanda Torres, ela falou uma coisa que é chocante, assim, pra mim, tá? Então, eu acho que pela fala dela, eu não assisti. Porque ela falou que em 4 anos do outro governo, a gente passou por uma ditadura. E essa fala, pra mim, eu acho que ela foi muito infeliz, porque a gente não passou pela ditadura. Então foi infeliz que eu até falei pro Isaac, é um dos motivos que eu não assisto. Não assisti, então Sim, eu critico a fala dela. Mas não porque ela não mereceu ser ao Oscar, não, mas a fala dela em si como atriz. sim. Mas eu quero emendar, porque a gente tem uma polêmica no Brasil, que o Isaac também sabe, que a gente discute 5 horas seguidas, que é a lei como chama isso? Falei já. Falei, Juan, Isso. E Paulo Gustavo, você já chegou a usar? Como que funciona essa questão? Já essa lei é extremamente polêmica, mas ela é muito mais simples do que parece. Cara, e as pessoas fazem questão de não explicar, porque parece que essa polêmica ela retroalimenta uma espécie de mercado que faz com que as pessoas fiquem com raiva e virem as costas para a Lei Rouanet, e aí ela fique na mão de quem realmente está entendendo o que está acontecendo, né? E o que é a Lei Rouanet? Ela é uma lei de isenção fiscal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou participar de um edital, vou Uhum, mandar o meu projeto. Uma vez que é aprovado, muitas vezes eles aprovam 6, 8 projetos de uma única vez. E aí eu falo, tá, ok, eu vou fazer um filme vamos colocar um orçamento tradicional de filme brasileiro, R$ 1,5 milhão, que dá para você pagar a equipe, dá para você pagar combustível, alimentação e pagar pelo seu próprio trabalho, né? uhum, E, bom, aí o que acontece nessa Lei Rouanet? Você fala, olha só, eu vou fazer um filme de R$ 1,5 milhão. E a Lei Rouanet vai olhar e vai falar, ok, essas informações batem. Eu achei interessante, está aprovado. A partir do momento em que a Lei Rouanet aprova, então eu vou nas empresas e eu ofereço para as empresas esse projeto e falo que eu tenho que somar R$ 1,5 milhão. E se essas empresas colaboram com esse projeto que está aprovado pela Lei Rouanet, elas têm que estar inclusas também nesse programa do governo, é, elas têm abatimento fiscal no imposto de renda no final do ano. Então, elas não vão precisar declarar esse dinheiro que elas repassaram para mim, porque ele é um dinheiro que ele contribui com a arte e com a cultura, né? uhum, Então, de deixar que esse dinheiro volte para os cofres públicos e seja usado para viagens de deputados,
né? É muito melhor que esse dinheiro seja abatido desse imposto de renda, venha para a mão dos artistas e essa arte possa ser consumida gratuitamente pelo público brasileiro, né? Então Uhum. é bastante importante que isso aconteça. E a Paulo Gustavo é a mesma coisa também? Não, a Paulo Gustavo ela é um pouco diferente. A Lei Paulo Gustavo ela permite que você consiga parceiros que invistam no filme de forma parecida, só que não há um abatimento do imposto de renda, mas você coloca esses parceiros ali com as logotipos, né? Mas a Paulo Gustavo, Paulo Gustavo, né? Isso. Isso. A Paulo Gustavo, ela funciona como uma lei de incentivo cultural. O incentivo, esse incentivo, ele vai funcionar da seguinte forma: vai vir uma quantidade para cada estado vai dividir por os municípios que se candidatarem a receber. Uhum. Então, a Secretaria de Cultura ou Divisão de Cultura desse município vai se responsabilizar por esse dinheiro. E aí, por exemplo, para uma cidade do tamanho de 40 mil habitantes, suponhamos que tenham 400 mil reais. Então, vão ser divididos para 20, 30 projetos, esse valor, e aí 20, 30 pessoas vão se inscrever para esse edital. E uma vez inscritos para o edital, eles vão passar por uma bancada que vai aprovar ou não. Por quê? Porque esse projeto vai cair na fala do Eduardo Coutinho, que foi um grande cineasta brasileiro. Ele vai falar: fazer um filme, esse filme que eu vou fazer, a repercussão dele, ela é maior e mais beneficente do que construir um hospital? Ela é mais beneficente do que fazer um campo de futebol para as crianças? Então, esse filme vai ter um impacto social verdadeiro? Então, você vai ter que dar uma contrapartida social. E aí, a contrapartida social funciona da seguinte forma: por exemplo, você é contemplado pela lei e você vai receber um incentivo. Esse incentivo geralmente vai entre 25 a 40 mil reais. Não é um dinheiro de longa-metragem. Não dá para fazer um longa-metragem com 25, 40 mil reais, né?